vamos fazer ficha de atividade. E a ficha de hoje é a ficha de português. Peguem lá o livro de ficha de vocês, do SAI, o livro 3. Vão abrir na página 3, primeira ficha de português. Nós vamos resolver a página 3 e a página 4. Vamos lá? Na questão 1 da ficha, diz bem assim: os verbos no modo imperativo, como você viu na unidade, são utilizados em instruções. Agora, mostre que aprendeu a utilizar corretamente o modo imperativo. Observe o quadro abaixo. Neles, os verbos encontram-se no infinitivo. Você deverá passá-los para o imperativo. Lembrando que o modo imperativo, ele indica o quê? Uma ordem ou um comando, tá? E em seguida, você vai completar as instruções do jogo do Uno. Vamos lá. Ali a gente tem alguns verbos que estão no infinitivo, que é o misturar, o falar, descartar, começar e o distribuir. Esses verbos aqui, eles estão no modo infinitivo. Nós vamos transformar eles no modo imperativo. Então, vamos lá. O misturar no imperativo, ele fica misture. Misture. O falar fica fale. O modo imperativo de descartar é descarte. O modo imperativo de começar é comece. E o modo imperativo de distribuir, distribua. Agora que a gente já transformou o infinitivo no imperativo, nós vamos colocar ele lá no nosso texto das regras do jogo do Uno. Vamos lá. Qual que é o primeiro verbo que a gente vai colocar ali? É o misture. Misture as cartas e em seguida tem que fazer o quê? Distribua. Distribua 7 cartas para cada jogador. Essa é a primeira regra do nosso jogo 1. A segunda regra, nós vamos usar o verbo comece. Comece a jogar pelo lado esquerdo. Desse modo, o jogo segue no sentido horário. Essa é a segunda regra do jogo 1. A terceira regra, a gente vai usar o verbo descarte. Descarte, na sua vez, uma carta da mesma cor, do mesmo número ou com o mesmo desenho da carta no topo da pilha de descarte. Essa é a regra número 3 do jogo 1. A regra 4, a Pro vai colocar aqui do ladinho, tá?
a regra 4, nós vamos usar o verbo fale. Ao descartar a penúltima carta, fale alto uno. Caso esqueça e o outro jogador perceba, você terá que comprar quantas cartas? 2 cartas. Essa é a quarta regra do nosso jogo 1. Depois que vocês colocaram todos os verbos no modo imperativo e completaram as regras do jogo, quem terminou em casa depois de terminar a ficha pode começar a jogar, tá bom? Vocês vão virar lá na página 4. Lá na página 4, nós vamos ver outro texto de instrução. Nesse caso aqui, é uma receita de brigadeiro. Abram lá na ficha de vocês. Na ficha 4. Vamos lá no exercício 2. É uma receita de brigadeiro de micro-ondas. Ali a gente tem os ingredientes: uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa de margarina e chocolate granulado. Essa é uma parte do texto. A outra parte a gente tem um modo de preparo. Vamos ver lá. Coloque todos os ingredientes, menos o chocolate granulado, num refratário fundo e mexa bem. Leve ao micro-ondas por 3 minutos na potência alta. Retire, mexa bem e depois coloque mais 4 minutos no micro-ondas. Retire e mexa novamente, até que a massa fique bem homogênea. Transfira a massa obtida para um prato raso. Espere esfriar e enrole os docinhos. Depois que você enrolar os docinhos, o que a gente faz com o chocolate granulado? A gente coloca no nosso brigadeiro. Aqui na nossa receita não tá, mas a gente passa lá no chocolate granulado. Depois pode colocar em forminha e se deliciar com o brigadeiro, tá? Esse daqui é o nosso texto de uma receita de um brigadeiro de micro-ondas. O que a gente vai fazer? Aqui nesse texto, a gente tem os verbos no modo imperativo. A gente tem nesse texto 9 verbos no modo imperativo. O primeiro é coloque. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma cor de lápis de cor e vocês vão pintar esses verbos imperativos no texto da receita de brigadeiro de micro-ondas. Primeiro verbo que a gente vai destacar lá é o coloque. Segundo verbo, ainda está no primeiro parágrafo, lá no primeiro item que a gente tem que fazer, que é o mexa. Pinta lá o verbo imperativo do texto. O próximo verbo do imperativo que a gente tem é o leve. Acha o leve aí no texto e pinta ele. Depois a gente tem o retire, o mexa, novamente, o transfira e o último que a gente tem, os 2 últimos que a gente tem é o espere e o enrole. Pessoal, esses aqui são os verbos no modo imperativo que a gente tem lá no texto da receita do brigadeiro de micro-ondas, tá? Tem verbos desses que estão repetidos 2 vezes no texto. Então, a Bru não colocou aqui 2 vezes, mas você encontrou ele no texto? Pinta lá, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai lá para a questão de número 3. Na questão de número 3, eu vou precisar que vocês peguem a apostila de vocês, vão abrir lá na página 12 e vocês vão pegar o livro de instrução do jogo Stop, tá?
Com a professora Juliana, vocês fizeram o quê? Fizeram o mesmo que a gente fez agora. Vocês procuraram os verbos no imperativo e grifaram dentro do texto stop. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar todos esses verbos do imperativo e vão reescrevê-los aqui no exercício 3, tá? Mas a professora Laís vai ajudar vocês. Se alguém deve ter grifado algum verbo diferente ou esqueceu de algum verbo, nós vamos colocar ele agora. Lá na página 14 vocês já estão todos grifadinhos, né? Então vamos colocar aí no exercício 3 da ficha esses verbos. No jogo do stop nós temos os verbos escolham, faz uma vírgula, escreva, sorteie, preencha, verifique, marque, some, trace, e o último que a gente tem lá é o jogue. Então, esses aqui são os verbos no modo imperativo que nós encontramos lá no texto de instrução do jogo stop, que vocês vão escrever no exercício número 3, lá da ficha de atividades, tá? Depois que vocês fizeram isso, verificaram lá no texto da apostila se esses daqui foram os verbos que vocês pintaram. Se não foi, se pintou algum verbo diferente, faz um xizinho em cima dele e pega o lápis de cor verde e pinta o verbo imperativo correto. Se você esqueceu de pintar algum desses, esse é o momento de você ir lá no texto e pintar e deixar a atividade bem certinha, tá bom? Por hoje é só o quarto ano e até a próxima aula. Como já sabemos, no modo imperativo, a atitude do falante é de ordem, desejo, pedido, súplica. O modo imperativo apresenta-se no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Vamos ver como se apresenta o modo imperativo nas 3 conjugações, com os verbos regulares. Vamos conjugar o verbo amar, que é da primeira conjugação, terminação ar, e é um verbo regular, ou seja, um verbo que não muda o radical. Vamos começar pelo imperativo negativo. Não ames, não ame, não amemos, não ameis, não amem. No modo imperativo, não há a primeira pessoa do singular, ou seja, não há o eu, pois não tem como eu dar ordem para mim mesma. Para conjugar no imperativo negativo, coloque o não antes do verbo e as pessoas depois do verbo. Por exemplo, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Beleza? Agora perceba o verbo amar no imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. No imperativo afirmativo, as pessoas também ficam depois do verbo. Agora vamos ver o modo imperativo na segunda e terceira conjugação dos verbos regulares. Vamos conjugar o verbo comer, que é da segunda conjugação, terminação er, e o verbo partir, que é da terceira conjugação, ou seja, terminação ir. Vamos começar pelo imperativo negativo. Não comas tu, não coma você, não comamos nós, não comais vós, não comam vocês. Agora o verbo partir. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Agora imperativo afirmativo. O verbo comer. Come tu, coma você, comamos nós, comei vós, comam vocês. Agora o verbo partir. Parte tu, parta você, partamos nós, parte vós, partam vocês.